esse sentimento de não estar avançando, esse sentimento de estar perdido, faz parte, gente, faz parte. Eu já senti isso muitas vezes, né? Tantos editais que eu já encarei na minha vida. Se você abrir meu perfil agora, você vai ver lá, papai concurseiro, 13 aprovações. Mas sabe quantas reprovações eu já tive? Para lá de 30. Eu já tive para lá de 30 reprovações. Eu já tive concurso que eu atravessei o Paraná inteiro. Eu moro aqui no interior de Guaíra, no extremo oeste. Eu atravessei o Paraná inteiro, fui lá em Curitiba para fazer uma prova. Quando eu abro a prova discursiva, pergunta algo que eu nunca vi na minha vida. E o pior, não consegui escrever uma linha sobre aquele assunto. É frustrante, mas isso acontece. Isso acontece, são as dificuldades que a gente passa em um começo de preparação, né? É as dificuldades que a gente passa também quando a gente não tem um norte, quando a gente não tem uma direção. Então, gente, o começo, ele sempre vai ser confuso. Sempre. Pode anotar isso. O começo sempre vai ser confuso. Mas a confusão é a mãe do entendimento. Você primeiro confunde e depois você entende o caminho que você está trilhando, tá? Eu comecei perdido? Comecei perdido. Comecei perdido e sem direção. Comecei totalmente assim, como se estivesse tateando no escuro, sem saber por onde ir, sem saber aonde eu vou chegar, como, se eu estou indo no caminho certo, se eu estou indo na direção correta. Mas sabe quando que as provações começaram a acontecer na minha trajetória? Quando eu entendi o jogo. Quando eu entendi o que é um concurso público. Quando eu entendi como deve ser a minha preparação para o concurso público, aí a coisa mudou. Porque eu vinha com a cabeça de ensino médio. Eu vinha com a cabeça de estudos lá do meu ensino médio, a forma de estudos que a gente fazia lá. Como que era? Eu tive um ensino médio, vou falar a verdade, eu não era o pior aluno da sala, mas eu também não era o primeiro colocado em nada, não. Eu era um aluno muito medíocre ali, muito mediano. E eu queria mais o quê? Eu queria jogar bola, eu queria me divertir, né? E o meu estudo era um estudo na véspera da prova. E se você vai com esses vícios encarar uma prova de concurso, fatalmente não vai dar certo. Às vezes a gente vai encarar um concurso público também com a mentalidade de quem vem da faculdade, né? O jeito que eu estudava para a faculdade, agora eu vou estudar também aqui para o meu concurso, com aquela cabeça de quem está estudando na faculdade. E essa não é a realidade, é diferente. Por exemplo, alguns erros de quem está nessa pegada dos concursos também. Estuda muita coisa. Eu já cansei de ver tanta gente, e aconteceu comigo também. No começo a gente pensa em jogar informação para dentro. Nossa, eu preciso jogar informação para dentro. Eu preciso estudar, eu preciso avançar no edital, eu preciso bater o edital. Você que já está estudando há algum tempo, você já ouviu muito essa frase, bater o edital. Para quem está começando agora, bater o edital não é pegar ele aqui e dar umas pancadas, não. Se bem que dá vontade. Dá vontade de fazer isso, eu confesso. Mas bater o edital é você passar por todas as disciplinas, cada ponto do edital. E às vezes a gente corre muito atrás disso. A gente se mata, a gente avança, só avança, consome conteúdo, consome PDF, assiste videoaula, se preocupa só em colocar um xizinho ali como check, já fiz essa parte. E eu até falo para alguns dos meus colegas lá que a gente tem aquele pensamento de quando a gente está estudando assim, a gente pensa que quando bater o edital, você já pode ir lá no órgão para assinar o seu termo de posse. E não é assim que funciona. Então, não é só velocidade. Então, um dos maiores erros é a gente querer estudar muita coisa. Outro erro muito comum, e que acontece assim, acontecia comigo muito também, eu revisava pouco. Na verdade, eu revisava nada. Eu demorei para lá de 3 anos para eu entender que eu precisava revisar. Porque na minha cabeça eu tinha que fazer o quê? Bater o edital. Na minha cabeça eu tinha que fazer o quê? Passar por todos os conhecimentos que estão ali elencados no edital. E aí a revisão, meu amigo, esquece. Não tinha revisão nenhuma. Abandona a revisão. Não quero nem saber. Revisão, eu ficar olhando para trás
Eu ficar ali vendo um assunto que eu já vi, para quê? Não, eu quero é avançar, eu quero é consumir conteúdo. E essa era a minha cabeça. Essa era e foi a minha cabeça por muitos anos, durante os meus estudos para concurso público. Outra coisa é a gente não utilizar os erros, né, como diagnóstico. Como que a gente utiliza erro como diagnóstico? Resolver questões. Tem gente que começa a estudar e não resolve questões. Tem gente que fala que vai resolver questões só no final, depois que eu já estudar todo o conteúdo, aí sim eu vou resolver questões. Né? É esse pensamento que muitos têm, e é o pensamento que eu tinha também, gente. É o pensamento que eu tinha também. Quantos concursos que eu já fui fazer lá no meu começo da minha carreira sem ter resolvido uma questão. Uma questão. Eu não sabia nem a banca que ia organizar o concurso. Né? Teve prova, gente, de eu chegar lá na prova e não saber se ia ter redação ou não ia ter redação. Essa não é a cabeça de alguém que realmente estava estudando em alto nível, né? Porque eu não estava usando os erros como diagnóstico na minha preparação. Eu não estava usando os erros ao meu favor. Porque cada coisa que a gente erra na preparação é para não errar na prova. E se você não erra na preparação, você vai errar quando? Você vai errar lá no dia da sua prova, tá? E outra coisa também, gente, agora voltando a falar aqui com quem está começando. Quem está começando muitas vezes tem aquela ideia de copiar, né, quem já foi aprovado. Ah, eu vou copiar. Você vai lá no seu coleguinha lá e fala, cara, como que você fez para ser aprovado, né? Como que era o seu plano de estudo? Ah, meu plano era esse daqui, ó. Tá aqui o meu plano de estudo. Ah, beleza, você me empresta ele? Empresta, ó. E você pega aquele plano de estudos que era para o seu coleguinha e você quer copiar ele 100%. Você quer fazer exatamente do jeito que aquela pessoa estava fazendo. Né? E isso é um erro muito comum de quem está começando. Né? Porque de repente você vê alguém que fala assim, não, eu passei estudando 6 horas por dia. Só que daí você pensa, cara, eu tenho só 2 horas por dia. O cara passou estudando 6? Não, cara, eu tenho que dar um jeito. Eu só vou ser aprovado se eu conseguir estudar 6 horas por dia. Ou então o cara fala, ah, não, eu passei porque eu estava utilizando o material do Huguinho. Não, eu preciso do material do Huguinho, porque se eu tiver o material do Zezinho, eu não vou ser aprovado. Né? Então, isso é um erro muito comum que a gente comete quando está começando. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Quer fazer tudo, você quer avançar, você quer pegar um método do A, método B, método C, quer colocar tudo junto, você fica perdido. E hoje a gente vive em uma época que tem muita informação. Você abre uma rede social, vai ter gente falando de uma forma, abre outra de outra forma, de outra forma, de outra e de outra. Então, é muita coisa e a pessoa quer fazer tudo ao mesmo tempo. Né? E, ao mesmo tempo, também, a pessoa subestima o começo. Ela subestima a ideia de que se ela fizer de uma forma organizada no começo, ela vai avançar muito mais do que aquela pessoa que começa tirando para todos os lados. Então, gente, o iniciante que ele começa certo, ele vai passar antes do veterano desorganizado. Anota isso que eu estou falando. Você que é iniciante, se você iniciar da forma correta, você vai passar antes do veterano desorganizado.